Olá meninas, tudo bom? Estamos chegando hoje para mais uma dicasinha, mais uma aulinha, mais um segredinho das nossas aulinhas de tricô e crochê. Hoje a gente vai fazer crochê. Nosso trabalho vai ser aprender a fazer um square colorido de crochê, igual a esses que eu tenho aqui nessa peça. Essa é uma capa de almofada. Eu fiz uma colcha também com o mesmo sistema dos squares coloridos para uma cliente. E eu vou mostrar para vocês como eu fiz esses squares coloridos, trocando as linhas, para você ver como ficou bem bom o acabamentinho. E como o avesso do trabalho também ficou um trabalho bem limpo, sem fios sobrando, sem nenhum fio aparecendo. E aí a gente vai mostrar para vocês como nós fizemos esses squares de crochê. Ele é bem básicozinho, é uma delícia de fazer esse square. A gente começa, não tem vontade de parar nunca mais. Então vamos lá, eu fiz uma amostrinha aqui para vocês terem uma ideia, né, do que a gente vai fazer. Esse square, ele é sempre igual, você começa com esse quadradinho inicial e depois todas as outras carreiras vão obedecer sempre a mesma lógica de trabalho. E sempre o mesmo jeito de esconder os fios. E aí você faz quantas carreiras você quiser. Então vamos começar logo para vocês entenderem e verem como ele é bem simplesinho de fazer. Nós vamos começar fazendo, esse eu não fiz anel mágico, eu comecei a correntinha, comecei ele, o centro com 5 correntinhas, tá? Então nós já vamos começar fazendo o nosso centro com 5 correntinhas, 4, 5, e vamos juntar a nossa última correntinha com a correntinha inicial com um ponto baixíssimo, certo? Fechamos o nosso trabalhinho e vamos começar para fazer, a entender o nosso quadradinho. Esses são 4 conjuntos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, é isso que nós vamos fazer. A gente vai subir aqui 3 correntinhas que correspondem a um ponto alto. Vou entrar bem no meio do meu círculozinho e vou fazer mais 2 pontos altos para a gente completar o conjunto de 3 pontos altos. Fechei os meus 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e vou para o próximo conjunto. Vocês podem ver que eu já estou em um pelo de gatinho. Será do meu? Ai, sempre tem um pelinho perdido no meio das minhas lãzinhas. Ó, começamos aqui, terceiro ponto alto, e eu já tenho mais um conjunto de 3 pontos altos, que é da outra parte do meu quadrado. Separo por 2 correntinhas e vou fazer mais um conjunto de 3 pontos altos. Vocês podem ver que eu estou deixando o fio que eu comecei por dentro dos pontos altos que eu estou fazendo. Eu já aproveito para escondê-los, para não ficar com esse fio solto, ele está preso dentro dos pontos altos para esconder. Então, aqui eu já fiz 3 conjuntos, eu vou fazer mais 2 correntinhas e vou fazer meu último conjunto de 3 pontos altos. Como eu só fiz 5 correntinhas, o miolinho vai ficar bem fechadinho, você tem que ajustar ele para caber direitinho os seus 12 pontos altos que você está colocando aqui, certo? Então, temos aqui 4 conjuntos de 3 pontos altos. Eu vou finalizar o último canto, que serão 2 correntinhas, e vou unir com o início do meu trabalho para que a gente faça o encerramento da primeira carreira do nosso square. Como é que eu faço? Eu já corto o fio, e aqui, ó, meninas, eu puxo o fio, deixando a última correntinha sem apertar. Eu vou lá no terceiro ponto, na terceira correntinha, e vou passar esse fio por dentro dela e volto para dentro dessa minha correntinha que eu não concluí, exatamente no meio dela. Por que que eu faço dessa forma? Pra gente não ficar com nenhum nó de emendas aqui. Então, aqui eu tenho, ó, ajeitei, eu tenho as 3 correntinhas que são o ponto alto, fiz as 2 aqui e juntei elas desta forma. E agora eu vou para a parte de trás do trabalho esconder este fio que é
a conclusão dessa minha primeira carreira. Como é que eu escondo ele? Passando ele por dentro da última carreirinha aqui, só utilizando a metade do ponto, eu vou trançando ele por dentro, ó. Trancei umas 3 correntinhas, ele está escondido aí, e agora eu vou abrir o fio e fazer um nozinho do mesmo jeito que eu fiz quando eu mostrei para vocês lá no vídeo anterior de tricô, que eu fiz mostrando como eu faço os arremates dos fios, ó. Eu tenho fio aberto, eu vou passar mais meia correntinha e vou passar só a metade de um fio. E aí, agora aqui atrás, meninas, eu vou fazer um nozinho com esse fio que eu abri, para que a gente possa concluir e cortar este fio, ó. Faço 2. Se eu tiver dúvida se o fio não vai se movimentar, ou o fio é meio elástico, faço 3 e puxo bem apertadinho, ó, ficou um mini nozinho. E aí, você pode pegar e cortar bem rentezinho do seu nozinho, que ele não vai desmanchar. Pronto, escondemos o fio. Esse é o fio que a gente iniciou, ele já está passado por entre os pontos altos que a gente fez. Esse fio geralmente não se solta, porque no miolo ele fica tão prensadinho, mas de qualquer forma, no mesmo esquema. Abri o fio, passei metade de um fio pro outro lado e vou enosar do mesmo jeito que eu fiz o de cima. Vou fazer um nozinho usando o próprio fio. Esse eu só vou fazer 2 nozinhos, porque como o fio já está escondido, ele já veio lá do começo, ó, com 2 nozinhos você já consegue deixar o fio bem firmezinho, escondidinho, e aí você vem e corta bem rentezinho o fio. E a gente tem os fios bem escondidinhos, ó, e o nosso square está iniciando. O fio já está arrematado, todo escondidinho. E aí, nós vamos para a segunda carreira de cor desse trabalho. Aí, agora que eu vou mostrar para vocês como eu faço para juntar os fios, para trocar de cor, sem que isso fique aparecendo, sem que fiquem muitos nós. Geralmente, se começa daqui, vamos sair aqui, faço 3 correntinhas e sigo fazendo a volta. Eu não gosto muito de fazer assim. Eu prefiro que o fio fique no andar de cima, ou seja, fique na carreira que eu estou fazendo. Porque se eu fizer a emenda aqui, se eu começar o meu trabalho aqui, para fazer as correntinhas para subir, você vai ter um fio para esconder aqui, ó, nessa parte aqui. Então, você tem um fio cor-de-rosa com um fio branquinho, mais clarinho, que você tem que esconder aqui, ele vai aparecer. E aqui, se você olhar no meu trabalho, você não tem nenhum fio de outra cor nas carreiras. Os fios estão todos arrematados nas suas próprias carreiras com a sua própria cor. Então, como eu faço isso? Eu vou fazer iniciando uma nova carreira. Eu faço um pontinho inicial, né, o meu nozinho inicial. Como o trabalho todo é feito em ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou laçar, seguro com o meu dedo, porque o tricô está solto, o meu crochê está solto. Vou lá no meu cantinho, onde é o cantinho do quadrado, e vou fazer o ponto alto inicial. Eu comecei fazendo um ponto alto e o meu fio de cor diferente da carreira de baixo já está na carreira que eu vou trabalhar, já está lá em cima, não está sobrando aqui embaixo. E aí, você segue fazendo. Os cantos são sempre feitos da mesma forma desse square. Eles são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro dos cantos. Você anda aqui, lá no outro canto, são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Todos os cantos são iguais em todas as carreiras. Então, é bem facilzinho. Eu já fiz aqui os 2 pontos altos e vou seguir fazendo agora, sobre cada ponto alto, um outro ponto alto. Esse square é uma delícia de fazer, ele é muito gostoso. E colorido assim, então ele fica mais gostoso ainda. Cheguei num canto, este é o meu canto do quadrado, então eu vou fazer sempre o mesmo trabalho. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E eu fiz o meu canto do meu quadrado do square.
e todos os cantos serão exatamente iguais a este. Seguimos então aqui, um ponto alto em cima de cada ponto alto, e lá no canto eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz neste anterior. Então, não tem mistério nenhum, meninas, ele é sempre igual, ó, aqui onde eu fiz as emendinhas, ó, dos fios, fica tudo escondidinho. Eu sempre procuro também fazer as emendas e começar o trabalho no canto, porque daí todos os nozinhos e os fiozinhos ficam praticamente escondidos embaixo da sua próxima carreira. Ó, vamos lá para os 3 pontos altos. Nossa, esse square é uma delícia de fazer. Eu fiz mais de 200 por causa da colcha que eu fiz e da almofada. E colorido assim, você fica, sabe, não para nunca de fazer, porque a mudança de cores parece que te empolga. Ó, aqui que vocês podem ver, ó, então eu tenho 3 correntinhas aqui, né, que foi quando a gente começou. E agora essa emenda vai ficar praticamente toda escondida aqui no meu canto, porque nesse canto eu vou colocar 4 pontos altos, que serão separados por 2 correntinhas, vão ser meus cantos. Ó. Prontinho, está feito o canto, tudo ficou bem escondidinho, e eu sigo fazendo. Essa aqui é a correntinha inicial, quando a gente subiu lá do nosso círculo, que ela corresponde a um ponto alto, e aqui sigo fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Já estamos chegando na conclusão, então aqui está o nosso canto. Eu vou fazer os 2 pontos altos que faltam, porque 2 eu já fiz no início da carreira. E agora eu vou só juntá-los, faltam as 2 correntinhas aqui do canto, 1, 2 correntinhas, e eu vou juntar com o meu início do mesmo jeito que eu juntei na carreira anterior. Eu corto um pedacinho de fio e eu vou puxar o fio sem fechar a correntinha, vou lá na correntinha do ponto alto que eu comecei o trabalho. Esse fio é elástico, é o fredo da círculo, ele deixa o ponto perfeito, mas ele é bem justinho de trabalhar, ó. Puxei aqui e retorno com ele para dentro da correntinha que eu não arrematei aqui. E aí, o que que eu tenho? Eu tenho uma conclusão em correntinha. Correntinha e correntinha, porque eu fiz a volta lá para ele parecer uma correntinha. E aqui, o mesmo esquema de juntar os fios. Eu dou um leve nozinho só, não chega a ser um nozinho, eu só junto os fios, ó. Vou com um fio para cada lado. E aí, eu estou escondendo os fios dentro da mesma cor. Esses fios estão sendo arrematados aqui, escondidos, dentro da cor que eu trabalhei. Eles não vão ficar aparentes em outra cor de fio. Se eu tivesse deixado, começado com correntinha, como normalmente se começa, o fio ia estar lá embaixo, aqui, e eu teria que escondê-lo, puxá-lo por dentro da parte rosa e branca ali, que eu acho muito mais difícil. Então, assim, ó, ele tá escondido. Aqui, ó, trancei ele lá por trás, os 2 ladinhos, um pouquinho de cada lado. Aqui tá a emenda, que vai acabar sendo escondida com o trabalho da próxima carreira. E aqui você vai, de novo, abrir o seu fio, dividir o fio. O freio já se divide sozinho, não precisa de muita divisão. E aí, você vai fazer os seus nozinhos para arrematar, para depois a gente poder cortar esse fio. Ó, primeiro nozinho, segundo, o fredo, esses fios que tem mais elasticidade, que são mais, tem mais poliamida na composição, são fios mais elásticos. Então, eles tendem a desmanchar, ó. Esse aqui eu dei 3 nozinhos e apertei bem apertadinho, porque esses fios com mais elasticidade, eles tendem a movimentar os nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer emendas com esses fios, para que eles sejam bem escondidos, bem nosadinhos, para que eles não desmanchem o nó. Porque é um fio que se movimenta. Eu digo que ele tem vida própria, porque ele desmancha os nós que a gente faz. É que nem a verana é um fio assim também.
Os nós da veranda são, ó, 2, terceiro nozinho. Os nós do fio da veranda também são cruéis, a gente tem que fazer eles muito bem feitinhos, ó. Porque senão eles sabem, o fio tem muita maleabilidade, ele acaba se desmanchando. E aí você corta todos bem rentezinho, ó. Pronto. Concluímos a nossa segunda carreira do square. E aí vocês podem ver que os fios, a emenda ficou aqui em cima, tá? De fio, eu não escondi nada no fio da parte de baixo. Esse aqui tá bem discreta a cor, nem se notaria tanto, mas com fios bem coloridos se nota mais. E aí eles ficam todos os arremetes bem escondidinhos. Eu vou começar mais uma carreirinha com o fio mais escuro, e aí vocês vão perceber melhor ainda. Mesmo esquema, meninas, como se eu fosse começar uma nova carreira. E vou começar no canto do quadrado, para que isso fique lá depois mais escondidinho nesse meio dos meus fios. Ó, lacei, como se eu fosse fazer um ponto alto, não, eu vou fazer o ponto alto. Laçada, um ponto alto lá no quadradinho. Meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto. E aí eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho que eu fiz, ponto alto em cima de ponto alto, chego no meu canto do square, são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sigo em ponto alto, mesmo esquema no outro canto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Todos os quadrados, todas as carreiras desse trabalho vão ser feitas desta forma. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, o tamanho que você quiser. Você vai sempre obedecer o mesmo critério de aumento nos cantos e ele dá certinho. Você pode fazer com 1 metro de diâmetro do quadrado, que você vai ter exatamente o mesmo trabalho em todos os cantos. O que é importante nesse square, gurias? Como a gente faz eles coloridos, com várias cores de fios, você pode usar as sobras de fios que você tem em casa, você pode brincar com as cores, mas o que é muito importante? Que todos os fios que você vai trabalhar, eles tenham todos a mesma espessura. Por que isso? Porque, ó, esse aqui ficou bem apertadinho, que é o início do trabalho, ó. Porque se você fizer com fios de espessuras diferentes, você vai no final ter quadrados com espessuras muito diferentes. E aí quando você vai uni-los, você vai ter um quadrado maior, outro menor. Não porque você fez um maior ou menor, é porque as espessuras dos fios resultaram em trabalhos de tamanhos diferentes. Então, é importante que você faça sempre com fios que tenham a mesma espessura, independente da marca, do estilo. Isso é o mais importante no trabalho, a espessura, para que que os quadrados realmente fiquem iguais e quando você for costurar, o seu trabalho ficar bem perfeitinho. Eu vou concluir esse trabalho aqui, então, só para vocês verem. E aí é sempre assim. Esse squarezinho vocês podem fazer ele em casa, para fazer almofadas, para fazer tapetes, para fazer roupas, porque você pode emendá-los e fazer ponches, fazer casacos. E ele é bem legal, porque você pode brincar bastante com as cores e, além de tudo, é uma delícia de fazer. No próximo vídeo aqui do nosso canal, eu vou mostrar para vocês o jogo americano que eu faço, que daí ele não é feito em quadrados, ele é feito um retângulo, então você não começa ele fazendo um quadrado, mas ele obedece depois a mesma sistemática de trabalho, assim, de confecção. Ó, cantinho feito, né, gurias? Sempre a mesma coisa, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. É sempre igual, não tem erro, não tem como errar, é muito fácil. O segredinho está só na junção dos fios, e essa técnica de juntar os fios para mudar de cor, você pode fazer com qualquer outro trabalho, com qualquer outro ponto. Porque aí você trabalha, quando você encerra o trabalho, quando você vai arrematar aquele fio inicial, você está arrematando o fio na carreira da cor que ele foi trabalhado. Não corre o risco de ficar com um fio vermelho arrematado num fio branco. Ó, chegamos aqui na conclusão, vou fazer os 2 pontos altos que faltavam,
Deixa eu pegar mais fio aqui, que está encerrando. Vou pegar aqui os meus 2 pontos altos que faltavam. Vou fazer as 2 correntinhas, porque eu comecei com 2 pontos altos. E já vou partir o fio para fazer a junção, sempre do mesmo jeitinho, tá? Entro lá no meu pontinho inicial, passo o fio da conclusão e puxo ele de volta para o meu ponto, para minha última correntinha aqui. Dou um nozinho, só dou uma enosadinha básica. Ó. E aí, o mesmo esquema, você vai com um fio para lá e um fio para cá, esconde. Sempre puxa ele por trás, porque eu quero esconder eles na parte de trás do trabalho. Você puxa 3, 4 pontinhos para lá, sempre na metade do trabalho. Se quiser puxar mais para baixo, também não tem problema. Como a gente vai fazer mais uma carreira aqui, eu sempre puxo ele por aqui. Se eu não fosse mais fazer nenhuma carreira para deixar esse acabamento bem bonitinho, nem daqui, aí você pode puxar ele mais para baixo. Você não precisa ir lá naquela beiradinha, você pode vir ele na carreirinha de baixo aqui, ó. Você esconde ele por aqui, ó. Escondi um lá em cima e escondi um aqui embaixo. Como eu vou fazer mais carreiras, ó, qual é a diferença deles? Ó, os 2 estão escondidos na mesma cor que eu trabalhei. Eu não escondi eles em cores diferentes. E aqui a mesma coisa. Abro o fio, de novo, passo metade dele no próximo pontinho aqui, pra gente poder fazer o nozinho. Ó, e já vou enosar ele com a outra metade aqui, faço o nozinho e depois corto. E aqui eu passei ele aqui em cima. Qual é a diferença aqui? Esse acabamento ficou melhor, porque eu desci o fio um pouco mais para baixo, e esse aqui a gente consegue ver que eu passei o fio aqui. Mas como eu vou fazer outra carreira, isso aqui vai ficar escondido. Se for na última, você pode descer na parte de baixo. E aí, o que que você tem? Um square bem limpinho na parte de trás, sem nenhum fio aparecendo, e perfeito na parte da frente, porque a gente já começou ele com ponto alto. Então, se você procurar nos cantos, você não vai ver nem correntinhas subindo no trabalho. Por quê? Porque você já começou com o ponto alto aqui em cima. O único lugar que você vai ter correntinhas é aqui, ó, no início do trabalho, que você consegue ver elas, porque eu fiz um círculo e eu precisei subir para fazer um ponto alto. E isso não vai ter nos outros trabalhos, porque eu troquei de linha e eu comecei com um ponto alto. Depois, um outro trabalho, eu vou mostrar para vocês como eu faço para não ficar correntinhas quando também eu vou subir de carreiras e trabalhar com ponto alto. Isso eu mostro no próximo vídeo para vocês. Certo, meninas? Então, isso aqui, nosso square, que é bem gostosinho de fazer. Vocês podem se divertir juntando os fiozinhos de vocês aí, eu fazendo bastante coisinha bonitinha. Então tá, meninas, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, Tricochetando Sem Segredos, ativar o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações e ficar por dentro de todas as ideiazinhas que a gente leva para vocês. Aproveitem bastante essas dicas para fazer coisas bem legais para vocês, para dar de presente, para usar, para decorar a casa de vocês. E vamos lá! Tá? Tenham todas um bom domingo, porque esse vídeo eu gravei no domingo, e a gente se vê no próximo encontro. Um beijo bem grande, se cuida.